E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a este nosso guia visual de estudos. Hoje, a gente vai destrinchar de um jeito super didático um dos maiores clássicos absolutos da nossa sociologia. Se a ideia de quem está assistindo é gabaritar questões de história do Brasil, fazer bonito naquela redação do Enem ou garantir a aprovação naquele concurso público super concorrido, bom, esta análise foi feita sob medida. Nós vamos mergulhar juntos na obra-prima do Sérgio Buarque de Holanda, estruturando tudo de uma forma bem clara e direta. Olha só essa capa clássica. Lançada originalmente lá em 1936, Raízes do Brasil é puro ouro para qualquer estudante. Entender o que está rolando nessas páginas não é só decorar uma lista de fatos históricos chatos de jeito nenhum, é adquirir a chave mestra para entender como a nossa própria identidade brasileira se formou. É literalmente uma viagem pelas engrenagens do nosso comportamento social e político. Certo? Bora dar uma olhada no nosso roteiro de hoje. 1. A obra fundadora. 2. Trabalhador versus aventureiro. 3. O peso da herança rural. 4. O famoso homem cordial. E 5. O desafio dos novos tempos. Vamos nessa! Começando aqui pelo nosso primeiro ponto. A obra fundadora, que marca a base do ensaísmo brasileiro. Para quem estuda as nossas origens a fundo, e principalmente para quem vai enfrentar questões mais teóricas, este livro é o marco zero. Ele tem um peso acadêmico gigantesco. O brilhante crítico literário Antônio Cândido resumiu isso perfeitamente. Ele disse: se pode aplicar a expressão obra fundadora a alguns autores e livros do ensaísmo brasileiro no século XX, Raízes do Brasil estará certamente entre eles. Essa citação, aliás, adora aparecer em provas, viu? Ela mostra que esse texto mudou as lentes de como a gente enxerga o país. A história deixou de ser só aquela decoreba de datas e nomes de reis e passou a focar nos processos culturais, afetivos e sociais que realmente dão forma ao Brasil. O que nos leva direto para a parte 2. Trabalhador versus aventureiro. A ética da colonização. Avançando para a essência da nossa base colonial. Pessoal, prestem muita atenção aqui, porque isso costuma despencar em concursos. A gente tem um contraste radical entre duas posturas diante da vida. De um lado, temos a figura do trabalhador. Ele busca estabilidade, aquele esforço lento, contínuo, seguro, construindo tudo aos pouquinhos. Do outro lado, a gente tem o aventureiro. E o aventureiro quer espaços ilimitados, quer a riqueza rápida, o ganho imediato, e ele se adapta com uma facilidade impressionante, ignorando qualquer fronteira. E a grande sacada genial do Sérgio Buarque é afirmar com todas as letras que o Brasil foi forjado, adivinha por quem? Pela ética do aventureiro. Os colonizadores não vieram para cá para criar uma cópia certinha das burocracias da Europa. Eles vieram pela aventura, se espalhando de forma predatória, mas incrivelmente adaptável por todo esse território gigante. Vamos então para a parte 3, o peso da herança rural, explorando as raízes agrárias da nossa sociedade. Bom, toda essa energia aventureira de exploração precisou se organizar em algum lugar, certo? E isso aconteceu em uma sociedade imensa, voltada quase 100% para o campo. Essas características da herança rural formam a espinha dorsal de inúmeras questões de provas. O domínio agrário criou um modelo onde o poder, de fato, não estava nas cidades, estava nas grandes propriedades, a famosa Casa Grande. Tudo orbitava em torno dessa família patriarcal e dependia de forma trágica e profunda do trabalho escravo. As cidades coloniais, eram meros anexos decadentes perto de toda a riqueza dos latifúndios. Isso gerou líderes políticos que tratavam as províncias basicamente como se fossem o quintal das suas próprias fazendas. E para colocar isso em perspectiva, dá uma olhada nessa linha do tempo. Ela ilustra bem o momento em que a corda arrebentou. A dependência do campo era tão brutal que, quando o tráfico de pessoas escravizadas foi proibido pela Lei Eusébio de Queiroz, lá em 1850, o choque no sistema foi inevitável. Aquele dinheiro que antes ia para a compra de escravizados precisou buscar novos rumos e foi parar nas cidades, impulsionando a chamada Era Mauá. Só que as antigas raízes patriarcais e rurais bateram de frente com essa nova tentativa de criar uma sociedade urbana e capitalista. O resultado, o império mergulhou em crises financeiras e de identidade estrutural severas até chegar em 1864.4. E aqui chegamos no coração do nosso estudo, o famoso homem cordial. Coração, não educação. Gente, alerta vermelho aqui, hein? Foco total. Este é o clímax conceitual do livro. Para qualquer prova, de vestibular a concurso, este é aquele ponto que não dá para errar de jeito nenhum. É estritamente proibido confundir a expressão homem cordial com uma pessoa boazinha, gentil ou educada. Fazer isso é um erro fatal na hora da prova. A palavra cordial vem do latim cordis, que significa coração.
Ou seja, o homem cordial é aquele que é movido pelas vísceras, pelos afetos. Ele age pura e simplesmente pelos sentimentos. Isso vale tanto para o amor fraterno quanto para a raiva violenta, viu? O que define esse brasileiro é que ele detesta normas formais, leis iguais para todos ou hierarquias impessoais. Ele quer que tudo flua na base da intimidade, do jeitinho, da amizade ou até do confronto direto e passional. O livro traz essa citação incrível e incisiva do filósofo Friedrich Nietzsche. Vosso mau amor de vós mesmos vos faz do isolamento um cativeiro. O que isso ilustra de um jeito super poético é que o homem cordial morre de medo de ficar sozinho. A solidão apavora essa figura. Ele precisa estar cercado pelo grupo o tempo inteiro, pela família, pelos amigos. Ele força a barra para transformar estranhos em íntimos rapidinho, chamando logo no diminutivo, porque suportar a própria solidão parece um cativeiro insuportável. É, no fundo, um baita mecanismo de defesa contra a impessoalidade do mundo moderno. E adivinha qual é o reflexo disso tudo na prática? Lá no nosso estado, é aqui que entra o brilhante conceito de patrimonialismo lá do Max Weber, que o Sérgio Buarque introduziu de forma pioneira para explicar o Brasil. Pensa comigo, quando o homem cordial, que acha que a vida é uma extensão da sala da casa dele, assume um cargo público, o desastre institucional é certo. Ele não consegue separar o que é dinheiro público e lei impessoal daquilo que é privado e familiar. Aí surge o nepotismo, surge a corrupção para favorecer os chegados, surge aquele famoso sabe com quem está falando? O funcionário público nesse cenário não age como um servidor da lei, ele age como se fosse o dono do patrimônio do Estado. E, finalmente, chegamos à nossa parte 5, o desafio dos novos tempos, focando na nossa luta pela democracia. Depois de mergulhar tão fundo nessas raízes tão rurais e passionais, a gente precisa entender o impacto disso na era moderna. E a conclusão do Sérgio Buarque é monumental, super atual. O aviso do livro é muito claro. A verdadeira democracia, aquela onde as regras funcionam de igual para igual, de forma republicana para todo mundo, simplesmente não combina com aquele Brasil patrimonialista e rural do passado. Para a gente alcançar um desenvolvimento democrático real, a nação vai precisar promover uma ruptura dura e dolorosa com esses laços familiares e personalistas que herdamos lá da colônia. E olha, não é só assinar uma nova lei, é uma transformação cultural gigantesca. E é exatamente com essa reflexão de peso que a gente amarra o nosso guia de hoje. Depois de tudo que vimos sobre a ética do aventureiro, sobre o domínio da casa grande, a passionalidade do homem cordial e aquela confusão terrível do patrimonialismo, fica a grande pergunta. Será que a nação conseguiu, depois de tantos séculos, superar de verdade essas raízes personalistas para viver uma democracia moderna e impessoal? Pessoal, essa é simplesmente a base perfeita para arrasar no parágrafo de conclusão de qualquer redação ou questão discursiva que vocês forem enfrentar. Muito obrigado por acompanharem este nosso resumo, uma excelente rotina de estudos para todos e até a nossa próxima análise.